Diz assim, Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Toma assento. Glória a Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, para subir ao Pai, ele sim, definitivamente assim, nesse tempo agora, nesse interlúdio aí que ele está para retornar, em Mateus 28:20, ele vai dizer: e eis que estou convosco. Diga comigo: estou convosco. Todos os dias, diga todos os dias, até a consumação do mundo. A declaração de Jesus, a declaração da presença dele, não se resume a uma declaração de uma presença estática, uma presença de estado dentro de você, como o selo do Espírito Santo, como o próprio Espírito como selo. Mas a presença de Cristo conosco, ela também aponta para um operar contínuo de Deus, tanto na nossa vida, nos aperfeiçoando como filhos de Deus, quanto também no nosso dia a dia, manifestando o poder dele, para que nossa vida avance enquanto estivermos aqui nesta terra. E é comum, às vezes, depois de você aceitar Jesus, receber a Cristo como seu Salvador, e se batiza, vem para a igreja, vem para os cultos, o tempo vai passando, e de repente você começa a ter lutas, a ter entraves na sua vida, e às vezes parece que a sua vida ela para, ela trava, e como você não consegue às vezes escapar disso, você mesmo meio que transforma a sua fé em uma fé religiosa, em uma fé que só aponta para o futuro. É aquela pessoa que passa lutas, que sofre, que é tanta coisa que acontece na vida dela. E quando você vai perguntar a ela, ela vai dizer assim: não, eu creio em Deus, Ele é o meu Senhor, e eu sei que é aquela fé do nível de fé de Jó, que apontava para um futuro. Jó não via uma perspectiva de mudança na vida dele naquele momento, tanto que ele desejou a morte. Então, às vezes, nós deixamos que a nossa vida, as experiências, transformem a nossa fé em uma espécie de fé religiosa, é uma espécie de fé estática. E aí nós nos rendemos aos problemas e aceitamos viver debaixo de alguns julgos, presos por algumas travas, porque a gente não tem coragem de ir além, de entender que a fé que Deus nos deu é muito mais do que uma fé estado, mas é uma fé ação. É uma fé que nos faz avançar no nosso dia a dia, na nossa vida diária. É a fé que nos faz atrair o poder de Deus para dentro da nossa história. E faz com que a nossa história ela seja mudada por esse poder. Então, em João 14, 16 e 17, Jesus vai falar um pouco sobre isso.
Ele vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque, preste atenção nisso aqui, habita convosco e estará em vós. Parece uma redundância isso aí. Sim ou não? Porque Jesus disse que habita convosco e estará em vós. Se dissesse habitar convosco, não seria a mesma coisa de estar em vós? A resposta é não. Porque a segunda afirmativa, estará em vós, fala do selo do Espírito. Fala do aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Mas a primeira fala de um Deus que opera no meio do seu povo. A primeira fala de um Deus que guerreia as nossas guerras. Entendem isso? Então a declaração de Jesus em Mateus 28, 20, parte C do versículo, quando você alinha essa declaração à declaração do mesmo Cristo, agora em João, você entende o que é estar convosco. O estar convosco não é um estar apenas estático, ou um operar exclusivamente interior da sua alma, de Deus te transformar, de Deus te aperfeiçoar. Porque a gente precisa entender que a obra de Cristo não foi uma obra que se resumiu à salvação. Cristo não veio aqui, nos salvou, deixou ali o caminho da salvação e disse tchau para vocês. Quando eu retornar a gente se encontra. Ou então fiquem aí, né? Dê seus pulos. E depois que você... se eu não voltar antes, você morre e a gente se encontra também. Cristo não nos deixou a deriva aqui. Ele diz assim, é como se desse aqui, toma aqui seu green card, né? Aqui seu passaporte para ir para o céu. Segura aí, viu? Lá a gente se encontra. Resolva aí, resista, mas fique comigo. Não negue a sua fé. E o senhor vai para onde? Não, eu estou indo. Vocês vão ficar aí. Depois que vocês morrerem, você se encontra. Então já está garantida a salvação. Não se preocupe com isso. Mas o senhor não vai ficar? Não, eu tenho que ir. Não foi isso que aconteceu. Mas, na vida de algumas pessoas, na prática, é isso que está acontecendo. Na vida de algumas pessoas, na prática, é isso que elas vivem. Porque elas não vivem Deus no seu dia a dia. Elas não vivem Deus na sua vida diária. Elas simplesmente, a fé dela meio que está vaporizada, né? É uma fé que não pode ser apalpada, que não pode ser vivida nesta vida, mas é uma fé que só nos dá esperança para o futuro, para a vida após morte. E isso é a fé religiosa. Isso é a fé, né? Como se fosse, eu escrevi aqui, é uma fé como se fosse romântica. Diz assim, mas eu estou passando por isso aqui, mas quando eu morrer, quando eu ressuscitar, Jesus vai me dar, eu já estou com a minha vida garantida, a minha salvação está garantida. Só que você tem que entender que a obra de Cristo não se resume a isso. E aí você tem que perceber no texto bíblico que o mesmo Jesus que salva é o Jesus que cura. O mesmo Jesus que cura é o que liberta. O mesmo Jesus que liberta é o que guerreia as nossas guerras aqui na terra. Ele não é apenas o Jesus que salva. É claro que a salvação é a joia, né, do presente de Cristo. Porque é uma coisa eterna, é um estado eterno de salvação. Mas ela não se resume a isso. Ou seja, Jesus, ele quis que nós experimentássemos o poder dele ainda aqui nesta terra.
E Ele quis permanecer conosco ainda aqui nessa terra. Ele quis que nós tivéssemos experiências com Ele, comunhão com Ele, aleluia, ainda aqui nesta terra. Então, isso aponta para uma fé auspiciosa, uma fé que gera expectativas, uma fé que gera esperança de que Deus sempre vai estar fazendo algo em nossas vidas, aqui ainda nesta terra. É uma fé que nos faz acordar e entender que algo vai mudar, que Deus está preparando algo para nós, que, aleluia, as lutas que estão diante de nós, elas serão vencidas pelo poder do nome de Jesus. Então nós não podemos resumir a nossa fé em algo que aponta para o futuro, em uma fé que só nos garante salvação eterna. E por que isso não pode ser? Porque Deus, Ele quer também, aí vem Atos 1, Deus, Atos 1:8, Lucas vai dizer assim, Jesus falando, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Diga comigo, diga aí. Isso aí, no português, a partícula de ligação, uma frase, segunda frase depende da primeira. Certo? E ser-me-eis testemunhas. Então, um bom português aqui está dizendo o quê? Que a primeira sem a segunda sem a primeira não existe. A única forma de eu ser testemunha é recebendo o poder. E por que é que eu tenho que receber poder para ser testemunha? Porque as pessoas precisam ver a glória de Deus na nossa vida agora. As pessoas precisam olhar para a gente, como diz os pentecostais, dizer assim, é Deus purinho. É ou não é? É a linguagem pentecostal. É Deus purinho. De olhar e ver como a mulher olhava para Eliseu e dizia assim, lá ali vai um santo homem de Deus. Então nós não podemos nos tornarmos uma espécie de monges virtuais, de pessoas que vivem aquela fé ali comedida, oculta, né? Sua vida oculta, o seu individualismo. É por isso que a igreja ela tem que partir para a comunicação do Evangelho. Ela precisa se conectar à sociedade, porque, aleluia, a proposta de Cristo é que o Evangelho seja pregado a toda a criatura. E como é que esse Evangelho ele é pregado? E aí que entra a questão. Ele não é pregado apenas pelos lábios. Ele é pregado muito mais pela experiência que você vive, pela experiência de vida. Então, é muito mais, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então é muito mais, as pessoas, eu digo isso por experiência própria, na minha família, quando meus irmãos começaram a ver Deus na minha vida. E hoje a maioria deles é crente, serve a Deus. Porque começaram a ver essas transformações, começaram a ver Deus, não era apenas palavras apenas. Então, observe bem, é necessário que Deus opere através da sua vida. É necessário que você seja uma testemunha. Porque ser testemunha, ela parte o ser testemunha significa que você recebeu o poder de Deus. Mas que poder é esse? Poder para testemunhar. Poder para vivenciar coisas grandes, ao ponto das pessoas enxergarem isso na sua vida. As transformações de Deus. Quem me entende aqui? Aleluia. Então nós não podemos simplesmente viver essa fé racional, religiosa, uma fé meio que virtual ou platônica. Não, quando eu morrer, quando a vida eterna, tal. Mas e agora? Não. É uma fé que não interfere. Irmãos, Deus é um Deus, no grego chamado um Deus patos, um Deus que ele se envolve
Ele quer se envolver com o ser humano. E isso é provado em várias passagens bíblicas. Um Deus que resolve salvar uma prostituta, Raabe. Usar Raabe, o que é que tem a ver Raabe? Ele poderia chegar lá e destruir tudo. Mandar um anjo cegar aqueles soldados. Mas ele quer se envolver. Um Deus que pega Elias e manda ir lá para outra cidade de Sarepta, para poder matar a fome, para poder Elias, que a viúva matasse a fome de Elias. Para que esse negócio? Porque Deus é um Deus que Ele quer relacionamentos. Ele quer conexões. Quem está me entendendo aqui? E Ele quer conexões poderosas. Ele quer que você seja essa fonte, aleluia, do poder. E quando você se conectar ao outro, o poder de Deus vai passar através de você. E as pessoas vão experimentar a graça de Deus na sua vida. Eu estava vendo a entrevista do diretor do The Chosen. E perguntaram a ele qual era a cena mais forte da série, né? A cena que ele falou foi a cena que eu chorei. Eu acho que eu chorei umas 4 ou 5 vezes quando eu assistia. Eu assistia, chorava. Porque quem conhece a Bíblia, né, é muito forte. É uma teologia muito forte, muito profunda, que é a cena de Jesus com Nicodemos. Quando ele cita ali João 3, né? Ali está em João 3, se não me engano, é João 3, sobre o novo nascimento. Então, e aí ele cita Salmo 2, Salmo 4, né? Que é o Salmo messiânico. Ele cita Salmo 4, cita João. E aí ele vai citando alguns versículos ali ocultos dentro da Bíblia. E aí esse Dallas, né, que é o diretor, ele disse que o rapaz que fez a cena de Nicodemos não é crente. E ele disse que na hora não estava no script o choro. E ele disse que ele não conseguia parar de chorar. Gravou a cena 5 vezes e copiosamente ele chorava. Porque na cena, tinha na cena ele dizendo, ele tinha que dizer, Jesus disse assim, largue tudo e me siga. Ele tinha que dizer que não podia seguir Jesus. E ele não conseguiu dizer essa frase. Imagine você, o cara não era crente, mas ele está envolvido ali em um projeto, ele está envolvido no meio de crentes. Quem entende isso aqui? Ele foi envolvido por vidas que estão ali buscando a Deus, pelo trabalho. É sobre isso que eu estou falando. Ninguém pregou o evangelho para ele, ninguém falou nada para ele. Ele foi gravar uma cena, ele foi impactado pela experiência. Então nós precisamos entender que isso é ser testemunha, é esse nível. Então nós desejar que Jesus esteja em nós, mas também conosco, né? Porque tem pessoas que dizem, mas Jesus já mora em mim, já. Sim, irmão, mas porque se isso fosse suficiente, por que ele disse que estaria conosco e em nós? Ele quer diferenciar a presença interior da presença ativa, da presença dos milagres, da presença que intervém em nossas causas. Amém, irmãos? Ele quer diferenciar isso. Ele disse, eu não estarei, porque ele poderia dizer assim, eis que eu estarei em vós. Tá em vós, Jesus, eu moro aqui e tal, Deus está comigo. Não, mas eu estarei em vós e convosco. Então isso fala de aonde você vai, eu estou com você. Mas eu não estou apenas aqui dentro, eu estou também na situação. Eu estou também no cotidiano. Eu estou também na guerra, eu estou também no enfrentamento, eu estou também nas dificuldades. Então nós não podemos perder isso de vista. Ser testemunha é vivenciar essas intervenções ao longo da nossa vida. Nós não podemos viver uma fé que passa um ano e a gente não tem experiência nenhuma com Deus. Que aí tem alguma coisa errada, irmão. Deus não fala com você nem por Urim, nem por Tumim. Deus não
tem nada. Se não falou nada, não agiu, não interveio, não mudou, não alterou, não. Jesus disse, eu vou estar com vocês. E quando Jesus está com a igreja, meu irmão, quando Deus está no lugar, meu irmão, alguma coisa tem que acontecer. Milagres, quem entende aqui? Sinais têm que acontecer, intervenções têm que acontecer. Então você não pode perder isso. Você não pode perder a expectativa do poder, do místico, do sobrenatural. Porque é isso que nos faz diferente. Entender que eu e você servimos a um Deus que não importa a situação que esteja, Ele tem poder para mudar qualquer situação. E isso é uma fé auspiciosa. É uma fé que te gera expectativas. Dizendo, você está vivendo uma coisa, mas dentro de você está dizendo assim, Deus vai mudar isso. Não vai terminar assim. Não vai ficar assim. Quem entende aqui? Eu não vou terminar os meus dias assim. Quem entende aqui? Irmãos, eu estou falando de experiências. Eu estava para me formar, né? E aí já estava namorando com Gisele e ia me casar. E a formatura, casamento. E sabe qual era a minha oração? Era que Deus levantasse minha mãe da cadeira de rodas. Eu dizia, Deus, eu não quero entrar na minha formatura com minha mãe na cadeira de rodas. E eu passei 5 anos orando. Foi 5 anos de faculdade, 5 anos orando. Já não aceito, o senhor vai ter que levantar ela. E 1 ano antes ela se levantou da cadeira. Está lá no vídeo da formatura. Entrou comigo na formatura andando, entrou comigo no casamento andando, e ponto final. Deus. Então nós não podemos perder essa perspectiva ao longo dos anos. Porque eu vejo que algumas pessoas parece que cansam de crer. A gente pode cansar de crer, irmão. Imagine, presbítero Mário, eu cansei de crer, estou cansado, vou me entregar aqui. Você não tem que cansar de crer. Mas você precisa alimentar isso todos os dias que você acorda com a oração, com a meditação na palavra, com a declaração da sua boca, dizendo assim, Deus vai fazer algo maravilhoso hoje, eu vou viver algo hoje, esse ano vai ser diferente, e profetizar, e gerar fé, e ler a palavra, e se encher dessa palavra, porque é isso que faz com que a sua vida se torne uma vida cheia de experiências com Deus. Então, uma outra forma é essa questão da fé emocional, que é uma fé gerada por estímulos externos. Às vezes é uma festa, às vezes é uma conferência, é uma palavra, é uma experiência, é um testemunho. E você sai dali aquecido, né? Pô, Deus fez aquilo. Só que esse elemento emocional, ele é interessante para nos despertar. Quando alguém conta um testemunho, quando alguém, né, vive algo próximo de você, ele é necessário, porque nós somos, eu estou até estudando agora sobre emoções, e nós somos seres emocionais. E isso certamente desperta-nos, né? Isso nos desperta, isso mexe com a gente. Só que, se você não tiver a revelação da palavra, se você não linkar se essa experiência não for suportada pelos textos bíblicos, pela verdade bíblica, isso vai se tornar uma fé emocional. Ou seja, você só vai estar crendo enquanto você está sendo excitada, enquanto você está sendo ali estimulada. Saiu o estímulo, acabou a fé. Quando a situação se tornar ruim, não existe fé. Quando você sai daqui, recebe a pregação, é isso mesmo, Deus falou comigo. Aí quando chegar amanhã, a coisa fica pior ainda, você... Isso é chamado de fé emocional. Então muitos de nós, que recebem, nunca uma geração recebeu tantos estímulos emocionais como a nossa geração. Por causa das redes sociais, por causa das telas,
som. A gente está o tempo todo sendo alimentado por algum estímulo externo. A gente chega numa cafeteria, está o som lá. A gente chega em casa, está a televisão ligada. Tipo assim, é difícil hoje você ficar em um lugar com silêncio. Você sabia disso? O silêncio hoje está difícil. Difícil hoje. O tempo todo sua mente está sendo ali, ó, estimulada. E se você não entender isso, não perceber isso, você está vivendo não mais uma fé que foi gerada pela palavra, mas uma fé de estímulos. Então vai para uma conferência e você sai de lá, eita, agora eu vou viver, agora eu vou andar pelas águas, eu vou mandar para a montanha se mover de um lado. No outro dia, quando acorda de manhã, a realidade bate na porta, pronto, acabou o crente. Voltou, acabou o homem de fé, a mulher de fé, a superpoderosa. Acabou. É uma fé emocional. Não serve para nada. Então, a fé, ela precisa ter uma base dentro da palavra. E é por isso que a gente está lendo para os textos bíblicos, né? Então, se você lê aí o versículo, o capítulo todo de Hebreus, versículo 3, ele diz, pela fé entendemos, né? São várias aqui. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, pela fé nós entendemos, mesmo sem entender, porque entendemos. Entendeu? Porque a fé gera um conhecimento sobrenatural. Você entende que foi pela fé que o mundo foi gerado assim. Você entende? Como é que você entende? É um poder que é nos dado para entender isso. E isso nós recebemos como verdade. Então a fé gera certezas dentro de nós que não são baseadas nos nossos estímulos externos. São certezas que são colocadas dentro de você, certo? Pelo próprio Deus. Você sabe. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo assim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê. Você sabe. É uma certeza que é colocada dentro de você pelo próprio Deus. Não é uma certeza que você olhou, estudou a cena que você está vendo e você concluiu através do seu poder intelecto de que não, realmente 2 mais 2 é 4, então, meu amigo, é 4 e acabou, é 4, não é. Não é. A fé não é essa certeza intelectual. É uma certeza que vem de Deus para dentro de você. Então, quando o autor está dizendo que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, como assim ele vai entender? Ele não racionalizou. Não é um entendimento racional, é um entendimento. É uma certeza que Deus coloca dentro de você, e aquilo ali é mais inabalável do que, aleluia, o objeto, do que a caneta que você está segurando, do que a Bíblia que você está segurando. Aquilo ali se torna uma verdade inabalável dentro de você. E nenhuma situação pode arrancar essa verdade de dentro de você. Então entenda. Então, aqui existem vários versículos que eu não vou me ater neles todos, mas versículo 8 vai dizer que pela fé obedecemos. Versículo 10 vai dizer que pela fé esperamos. Versículo 17 vai dizer que pela fé entregamos, perdemos e oferecemos. Versículo 20 vai dizer que pela fé enxergamos o futuro. Versículo 21 vai dizer que pela fé damos destino à nossa geração. Ou seja, você vai ver esses homens e mulheres de Deus que são a lista dos heróis da fé em Hebreus 11, eles fazendo coisas, eles se movendo, eles entregando, eles obedecendo, eles sacrificando, eles perdendo, eles esperando, eles se deslocando, tudo por uma certeza inabalável que foi colocada dentro da alma dele, dentro do coração dele, pelo próprio Deus. Então, o que eu quero que você entenda aqui
é que nós precisamos ter muito cuidado com esses estímulos externos, com as situações que nós estamos vivendo, para que essas situações elas não se tornem a verdade inabalável que habita dentro de nós. Porque é isso que acontece na vida de alguns. Ao invés da verdade inabalável ser aquilo que Deus está comunicando a você pela palavra, essa verdade se torna a sua experiência, a circunstância que você está vivendo. E aí você entende, é uma espécie de antifé. E aí você pega esse Hebreus aí e vira ao contrário. É pelos estímulos, pela sua visão, pelo que você está vivendo, né? Pelo que você já viveu, pelo que sua família passou, pelo que seu pai viveu, você entende que sua vida não vai mudar. Você entende que isso não tem mais jeito. Você entende que você não vai ser curado. Você entende. Então tem pessoas que estão vivendo isso. Eles estão transformando os estímulos externos, as experiências externas, em fé interna para dentro deles. Como é que uma pessoa sai de uma situação dessa? Então você tem que quebrar isso, furar a bolha, não aceitar. Então de vez em quando você tem que dar uma de doido. Crer em um negócio assim, não, eu tenho que crer em alguma coisa aí. Orar, pedir a Deus, nem que saiba uma coisa simples, para dizer assim, ó, Deus fez. Quem está entendendo aqui? Você não pode ficar vivendo o tempo todo no natural. É isso que eu estou falando a você. A vida toda, aquela vida, não, você tem que aprontar alguma coisa. Dizer assim, Deus é o seguinte, eu quero tal coisa aí e tal. Você tem que se mover em alguma coisa. Você tem que despertar o seu espírito para crer em coisas sobrenaturais. Quem entende aqui? Você está me entendendo? Você não pode simplesmente dormir dentro de uma experiência do seu convívio e dizer assim, não, é isso mesmo, está todo mundo vivendo isso, aí você vai vendo isso mesmo. Você diz, não, comigo vai ser diferente. Essa é uma das frases que eu carrego comigo desde a minha adolescência. Eu já ouvi muita gente dizer assim, não, mas aqui é assim. E eu digo, comigo vai ser diferente, eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus, eu vou viver a outra coisa. Eu vou viver totalmente diferente. Comigo vai ser mais rápido. Comigo a porta vai abrir. Deus vai fazer algo diferente neste lugar. E todas as vezes que eu declarei isso, Deus fez. Porque você está mexendo com Deus. Você está dizendo assim, ei, eu sou seu filho. O senhor precisa ter a sua assinatura aqui. O senhor precisa vir e colocar alguma coisa aqui para dizer que está comigo. Porque Jesus está dizendo o quê? Eis que estou. Como é que Jesus está conosco e ele está calado o tempo todo? Quieto o tempo todo, sem fazer nada. Aí vai Jesus aqui, você. Aí Jesus, eu acho que Jesus fica até entediado com alguns crentes. Eu acho que ele olha assim e diz, meu Deus, não. Ele falando com o Pai, ô Pai, o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo está aqui com a gente. O Espírito Santo diz assim, ô Pai, o cidadão não pede nada. Nem uma vaga de estacionamento no shopping. Nada. É uma vida racional. É uma vida totalmente, sabe? Nada, o cidadão não crê em nada diferente. Nada. Irmão, se eu fosse crente assim, eu não seria crente não. É muito chato ser crente assim. Eu já falei isso aqui, Jesus já sabia que comigo ia ser diferente. Então ele já veio já no meu quarto, minha conversão é muito, muito sobrenatural, né? E logo cedo eu comecei a viver experiências. Com meses de evangelho, eu já comecei a viver experiências com Deus. Porque Deus sabia que não ia colar comigo esse negócio. Não ia colar. Ele disse, não, isso aí não vai assim não. Eu já tenho que me mostrar logo, dizer que eu estou aqui, estou com ele, tal. Senão não ia colar não. Não ia não. Eu ia dizer que nada, pode partir. Parta aí. Não dá para mim não. Eu quero um Deus que eu sinta, eu veja, eu perceba que Ele, quem está aqui, está comigo todos os dias. Quem está aqui até a consumação dos séculos. Então eu quero que você entenda, você precisa dar mais trabalho para Jesus. Você precisa mexer mais com o Espírito Santo. Você precisa, sabe,
Dizer assim: Espírito Santo, vamos fazer alguma coisa aí? O que é que tem de novo aí para eu fazer? Qual é a tua agenda? Deus sempre tem uma agenda. Quem está entendendo aqui? Eu não estou mandando você inventar nada. Porque eu estou dizendo que você tem que buscar de Deus qual é a agenda dele para aquele tempo, para aquele momento. Deus sempre tem uma agenda de sobrenatural. Quem está entendendo aqui? De milagres. Deus sempre tem algo que Ele quer mostrar. Ele quer se revelar. Irmão, como é que Jesus chega para você e diz: eis que estou convosco todos os dias? Para fazer o quê? Cidadão, cidadã, está convosco para quê? Para fazer o quê? Vocês estão me entendendo? Que é claro que Ele quer se revelar. É claro que esse estar convosco é um estar que quer se mostrar, que quer se revelar para você, que quer que você o conheça um pouco mais. Por isso que ao longo da história bíblica, o nome de Deus ele vai mudando. Sim ou não? Jeová Rafá, Jeová Jirê. Por quê? Porque eram as manifestações de Deus para aquela situação. E você acha que Deus não quer fazer a mesma coisa com você? Talvez você nunca conheceu o Deus que cura. Nunca viveu isso. Talvez você nunca viveu o Deus que abre porta. Quem entende isso aqui? Talvez você nunca viveu. Você só viveu só o Deus que salva. Só o Jesus que salva. Mas Ele não é apenas o Deus que salva. E Ele está com você todos os dias para mostrar isso a você. Mas se você ficar só com Deus que salva, Ele diz: tudo bem, está tudo certo. Não pega nada para Ele. Mas você vai ter uma vida meio complicadinha. Porque você precisa crer que Deus é capaz de mudar o seu dia a dia, a sua experiência nesta terra. E aí Ele vai se revelando com várias faces. O Deus que cura, o Deus que intervém, o Deus que prepara um esposo, uma esposa, o Deus que abre porta de emprego, o Deus que faz você se formar, o Deus que abre concurso público. Quem está me entendendo aqui? Você vai vivendo, e aí quando você chega em uma determinada tempo da sua caminhada, e alguém vai conversar com você, você vai dizer assim, e aí a pessoa vai dizer assim: rapaz, quem é Deus na sua vida? O meu Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele... E aí você vai contando as suas experiências. Quem está me entendendo aqui? Por quê? Porque você vai mostrar para aquela pessoa que o Deus que você serve está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não podemos aceitar essa vida monótona, essa vida que a gente aceita tudo, que os estímulos e que as situações nos determinam, quer nos impor, né? O mundo, as trevas, as pessoas, quer nos impor, as circunstâncias, quer deixar você ali preso em status quo ali. Não, sua vida é isso aqui. Quem disse que sua vida é isso aí? Quem disse que sua vida pode limitada a isso aí? Você não pode aceitar isso. Porque se você ora a Deus e você está entendendo que Deus tem algo mais para dar, você tem que crer nisso e partir para isso. E começar a criar, né, esse ambiente de fé. E é isso que eu digo que a fé é auspiciosa. Ela gera essa esperança. Ela mexe com você dizendo: não, vai acontecer, Deus vai me tirar, Deus vai fazer, eu não aceito, isso aqui não vai permanecer o tempo todo na minha vida. Vai chegar uma hora que a vitória vai chegar. Quem entende aqui? Por quê? Porque Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse estar aí não é um estar estático. Não é um estado, de posição, né? Apenas de selo, de validação de que você é filho de Deus. Mas também é um estar de agir, de fazer com que você experimente esta presença. Usufrua dessa presença. Quem está me entendendo aqui? Amém, irmão? Porque senão para que serviria essa presença? Se Ele já te deu o selo, se Ele já garantiu a salvação, se já está, o seu nome já está escrito no livro da vida. Quem recebe aqui, quem toma posse, para que serviria essa presença? Se não para transformar você em uma testemunha.
senão para que as pessoas, ao olhar para a sua vida, pudessem contemplar o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Quem está me entendendo aqui? E fossem atraídos por essa experiência. Então nós precisamos entender isso aqui. Então eu fico, irmãos, de vez em quando eu olho a vida de alguns crentes aí que eu não entendo não. Eu não entendo como eles aceitam esses negócios. E fica ali, acha que aquilo ali, irmão, se rebele. O crente tem que ser meio universal agora, né? Se revolte. Não, você tem situações que você tem que se revoltar mesmo. Não com Deus, com a situação. Você não pode aceitar isso. Não é se revoltar com Deus, é se revoltar com a situação. Deus está ali para te ajudar. Você que não entendeu ainda o cenário. Você não entendeu o cenário. Então assim, não se pode, irmãos, testemunhar sem uma vida de experiências com Deus. Não existe. Uma pessoa que não vive experiência, ele é testemunha de quê? Me fale, como é que ele vai testemunhar uma coisa que ele não viveu? Que ele não vivenciou? Se testemunha, tem que dizer assim, não, eu vivi, eu tenho provas aqui na minha vida de que Deus é real, de que Jesus Cristo. Como é que você vai testemunhar de Deus assim? Não tem como testemunhar. Por isso que ele está dizendo assim, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Porque não dá para testemunhar sem poder, sem Deus trabalhar dentro de você e por meio de você. Então que você possa se rebelar nesta noite, se revoltar contra o status quo, que alguma situação ou alguém quer impor a você. Creia que Deus pode te levar além. Creia que Deus pode te arrancar deste lugar, dessa experiência que você está vivendo. Creia que Deus pode te levar para um novo nível de vida. Aceite, irmãos. Então nós precisamos entender isso. É claro que a fé ela vai gerar desafios, medos dentro de você. Mas se não tiver medo, não é fé, né? Aquela coisinha ali que gera aquela insegurança. Mas depois que você vai, aí Deus vai com você, irmão. Aí é só vitória, né? Aí é só vitória. Aí você vai viver, né, de fato o poder de Deus. Então a fé ela não pede licença. Ela invade, né? Não existe, me dê licença aqui. Não espera, não existe momento. A fé, ela cria o momento. Ela não é democrática, não precisa que dois outros. Não, se é uma coisa sua, você só precisa crer. E se você crer, Deus vai fazer. A fé não bate na porta, por favor, alguém abra aí. Ela arromba a porta, ela bate o pé na porta e diz assim, eu vou entrar e ponto final. Não fica, não, é porque tem que... Não existe educação na fé. Ela é imperiosa. Ela faz a coisa acontecer. Quem entende aqui? Não faz reunião para ninguém decidir. Ela mesmo decide. Ela não espera pelo momento ideal. Ela faz o momento. A Bíblia vai dizer que quem olha para o vento nunca semeará. Então quem olha para o vento... Então tem muito crente olhando para o vento. Não é bem assim. Eu vou esperar um pouco. Eu vou não sei o que lá. Esperando o momento ideal. Que momento ideal? A fé faz com que o momento seja ideal. Então, existem situações na nossa vida, eu encerro, e situações que, às vezes, lutas, né, que se mostram, e que você tem que rebater logo, você tem que se mostrar logo, você tem que dar uma carteirada de fé logo, de notícias que você recebe, de situações que se apresentam, porque a sua primeira reação, ela é muito importante no quesito fé. A forma como você reage ao receber a notícia, ao receber a situação. Eu vou contar algo aqui que aconteceu ontem. Kelvin acordou sem poder andar. Ontem, acordou. Aí Gisele, ele não está conseguindo andar não. Eu disse, como assim? Não está conseguindo andar? Não, aí disse que as duas pernas estavam doendo.
Ela tinha tomado uma injeção nas 2 pernas há 7 dias atrás. Saiu do consultório, normal, o tratamento que ele faz, né? Normal, andou normal, passou 7 dias normal. E aí ele chegou, aí eu estou lá, lendo a Bíblia, lá na sala, aí desce ele, se arrastando, de degrau em degrau. Gisele estava acamada. E aí, o que foi, Kelvin? Eu não estou conseguindo andar, está tudo doendo. Tá. E aí aquela coisa, né? Aí o diabo aí vai, ó, toma-lhe seta. Você tem que estar preparado. Satanás aí, porque ele começa a mudar seta. Aí eu peguei ele no braço, botei no sofá, impus as mãos na perna e comecei a orar, declarando cura, tal, né? 10 minutos depois, depois que eu orei, ele disse, levante a perna aí. Aí ele levantou uma, levantou a outra, disse, pronto, fica aí, aguarde aí. 10 minutos depois ele estava pedindo a bicicleta para andar de bicicleta. E não conseguia andar direito. Ele aí, eu disse, e aí pegou, andou na bicicleta. Depois, quando chegou meio-dia, depois do meio-dia já estava normal, andando normal, para a glória de Deus. Eu apresentei, eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor venha aqui agora. O Senhor toque aqui agora. Cancela esse negócio aí. O que é isso? Cancela isso aí. Porque leva para o médico, não sei o que lá. Que negócio não, irmão. Você não pode aceitar, tem coisa que você tem que bater de frente logo. Quando vier, você pau, por cima. Ele vem brabo, você mais brabo ainda. Tem situação que tem que ser assim. Você não pode, depois você pode até procurar outra, mas eu estou falando da sua primeira reação. Você tem que declarar logo. Depois se é para ir para médico ou isso ou aquilo, é outros 500 isso aí, porque aí é o processo. Mas você tem que, a primeira reação sua tem que ser uma reação de fé. Você tem que declarar, você tem que dizer assim, olha, isso aqui tem limite, isso aqui vai até aqui, não adianta, eu não aceito, e acabou e ponto final. Porque são promessas que já estão na Bíblia. Quem está aqui? São promessas que já estão na Bíblia. Né? 1000 cairão ao teu lado, a casa vai ser protegida e tal, aquela coisa toda. Então já está lá, Salmo 91 e outros salmos, está tudo lá escrito. Então você vai aceitar aquilo? Você vai recepcionar aquilo? Não. Você tem que bater de frente. O que vai acontecer depois, não importa. Não importa. Mas a sua postura tem que ser uma postura de crente. Quem entende aqui? Isso já aconteceu algumas vezes. Gisele receber diagnóstico, entrar em carro chorando. Eu disse assim, pode parar. Não vai acontecer nada aí. Vai fazer exame, não vai dar nada. Não vai nada, já estou declarando aqui. E ela ia fazer os exames. Não é negócio negacionista, não. Eu mandava fazer o exame, mas o exame deu negativo. Então, assim, o que eu quero mostrar a vocês aqui é que a gente não pode. Porque hoje em dia, os estímulos externos estão demais. Tem médicos sendo usados por Satanás. Eu já peguei alguns que são bocas do diabo, bocas do inferno, para colocar enfermidade em você, para demônios se apoderarem da sua mente. Aí você vai aceitar isso? Você vai simplesmente aceitar isso? Não tem que aceitar. Você tem que declarar a Bíblia, bate de frente, dá uma carteirada. Sou filho de Deus, sai, cai fora. Acontece com todo mundo isso. Eu não sou mundo, eu não faço parte do mundo, eu estou no mundo, mas eu não faço parte. Quem entende aqui? Entende isso? Então nós precisamos ter essa percepção espiritual das coisas, por causa desses estímulos. E é por isso que eu entendo mais ainda porque Jesus disse que ia estar com a gente aqui. Não tinha como a gente caminhar sozinho aqui não. A coisa ia ficar muito braba, sabe? É muita opressão, é muita luta, é muita coisa para poder você parar, para você ficar rapaz, o que se Satanás pudesse, ele te deixava trancado dentro de um quarto, em depressão, sem querer falar com ninguém, ali mal, todo barbudo, ou cheio de cabelo, descabelada, gorda, ou gordo, parecendo uma bola descabelada, comendo, e cheio de coisas. É isso que o diabo, parecendo uma louca ou um louco, era isso que o diabo queria. E você vai aceitar isso? Não. Deus te chamou para viver uma vida abundante aqui nesta terra.